Então, boa noite a todos. Boa noite. Nós vamos então dar continuidade aqui à carta de Paulo a Timóteo, né? A gente estudou 2 capítulos na semana passada, o 1 e o 2, e nós vamos continuar então essa semana do capítulo 3, o versículo 1, da primeira carta de Paulo a Timóteo. Foram 2, né? Estamos estudando a primeira ainda. Então aqui no capítulo, nós sabemos que essa carta aqui é uma carta direcionada para líderes da igreja, né? Especificamente para líderes, para quem de alguma forma trabalha na igreja, tem algum trabalho específico, mas também serve para todos que são cristãos, que de alguma forma vivem uma vida cristã e de alguma forma tem algum trabalho no criar dos filhos, né? No trabalho, ou seja, onde for. Também serve para a cristandade de um modo geral. Mas especificamente é para quem trabalha no trabalho eclesiástico, assim dizendo, né? No trabalho na igreja. Okay? Então Paulo vai dizer aqui no capítulo 3, ele vai dar as qualificações para a ordenação ou o trabalho de algumas funções específicas na igreja, que são os bispos e os diáconos, né? E aqui fica simples, nessa passagem de Paulo, fica simples para a gente entender como deve ser escolhido a pessoa que vai exercer algum cargo, né? A pessoa que vai exercer alguma função na igreja. Não basta somente a vontade, né? Não basta somente a pessoa ter a boa vontade, mas tem algumas qualificações que a pessoa precisa ter para estar ocupando assim alguma função. Isso principalmente na questão de testemunho, na questão de seriedade com a obra de Deus, ok? Então nós vamos começar, capítulo 3, versículo 1, diz assim, olha: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então, episcopado aqui é uma palavra grega, né? Episkopos, que significa bispo. Geralmente, essas palavras mais usadas para pastor, bispo ou ancião, né? São 3 palavras usadas que às vezes elas trocam, elas se interligam, mas têm o mesmo significado, dependendo de como é dito, né? Então, essa primeira episcopado, a primeira palavra, bispo, que Paulo vai dizer aqui, vem justamente de episcopos, né? Episcopos quer dizer supervisionar ou supervisor, quem está supervisionando algo. Isso é o que significa a palavra episcopo, que é bispo, né? É que Paulo fala. A outra palavra que também é usada na igreja é a palavra pastor, né? Que também pode ser usado bispo ou pastor, né? Pastor também vem de uma palavra grega, da palavra grega poimene, né? Que pode significar alimentar ou pastorear simplesmente, poimene, né? Então, tanto o bispo ele é um supervisor, como o pastor, ou também é aquela pessoa que alimenta o rebanho, fazendo uma analogia entre o rebanho de ovelhas e a congregação dos crentes, que é alimentado com a palavra de Deus. Então é chamado de pastor. E uma outra palavra também que às vezes é usada é ancião, né? É pouco usada, mas às vezes é usada ancião, né? Que vem da palavra presbiteros. E o presbítero também é outra palavra. O ancião vem justamente dessa palavra, presbiteros ou presbituros, né? Que significa presidir, aquele que preside o culto, aquele que está sendo o presidente do culto, ou presidindo a igreja, sendo o presidente da igreja. Então, essas 3 palavras podem ser usadas, tanto faz a pessoa ser chamada de pastor, ou de bispo, ou de presbítero, ou porque você veja que Pedro, quando ele escreve a carta dele, ele diz assim: eu também presbítero de Cristo, né? Então, como fala, pastor também, né? Pedro também, ele se coloca como pastor, como presbítero, ou seja, aquele que preside, né? Aquele que é o presidente. Hoje nós vemos em algumas, dependendo da organização. Eu queria, então, antes de você fazer, no caso, o fechamento,
Em algumas denominações, como você vai dizer, houve como é que fala? Uma instituição como se fosse uma hierarquia. Exato, exato. Isso é de onde? Da Assembleia de Deus, Uhum. que é antiga, já tem 100 anos, a igreja. Eu não sei como é que é na Batista ou na Presbiteriana, que são igrejas, ou Metodista, que são igrejas históricas. Mas no caso da Assembleia de Deus, pegou esse... Primeiro você é diácono, Ok. depois você vai para presbítero e depois você vai para pastor. Que seria, no caso, uma linha chamada hierárquica nesse tipo de... nessas denominações. Com o passar do tempo, aconteceu o quê? A questão da confusão não, a palavra não seria essa. Você seria confundir, não confusão. Confundir função com título. Exatamente. Função com título. Então, no caso, o pastor, o bispo, como se o bispo fosse maior do que o pastor, não, né? Então, aí se tem muito isso hoje na... Se tem muito na... No caso aqui, o pastor, tem o pastor, por exemplo, muito tempo no conferência agora que tem o pastor E tem o bispo. e tem o bispo. Bispo. E aí, qual a diferença? Né? Tem o pastor Rava que não foi, no caso, consagrado a bispo, mas tem um bispo que ele é um supervisor, que ele é que toma conta de vários... geral dos pastores. Entendeu? Seria o pastor dos Conferência. pastores, né? Isso, como se fosse o exatamente. pastor dos pastores. Por isso que é... No começo da igreja, havia... se não me engano, é Tertuliano que ele coloca essas funções bem definidas e colocando assim, né, a função do bispo ou pastor, né? Então, por um exemplo, o bispo, às vezes, foi chamado às vezes de bispo porque às vezes ele tinha que tomar conta de vários pastores que estavam debaixo como é que fala, da mesma diocese, era chamado. Todos esses nomes, diocese, arquidiocese, veio de instituições romanas, que em Roma, no Império Romano, tinha essas instituições que foram adaptadas para a Igreja Latina, né? Mas então, o que acontece? A função é essa, ou presbítero, ou pastor, ou bispo. Isso significa a mesma coisa, ou presidir, ou alimentar, ou pastorear, né? Ou supervisionar. O ancião também. O ancião também, né? Então, baseia-se como se fosse a mesma coisa. E em algumas denominações justamente fizeram isso. Colocaram uma hierarquia, confundindo, como ele diz, a função com um título, né? Você primeiro é assim, depois é assim, depois é assim, depois é assado, né? Até chegar lá em cima. Isso não está errado. Não, assim. não está errado. Para a organização não está errado. Pode chamar do que quiser, né? Pode chamar, né? Não é uma coisa condenável, né? Não, isso é errado, ou isso é... Não. Questão de organização. Mas o significado dessas três palavras, elas se interligam às vezes, né? E às vezes pode ser tanto ser chamado de bispo como pastor ou ancião, ok? Não distinguindo hierarquia, mas a função que cada um tem, ok? Então, Paulo fala, mas e se a pessoa quiser ser bispo, ou presbítero, ou ancião, sei lá, você viu que ele fala assim, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, ou seja, se alguém tem vontade de ser bispo, ou pastor, ou presbítero, seja o que for, Paulo fala assim, olha, ele almeja, ou ele deseja uma excelente coisa. A pessoa, puxa, tem vontade de ser pastor. Você está desejando uma coisa excelente, que é algo de excelência mesmo. Porém, ele diz assim, no versículo 2, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então até aqui ele está falando do pastor, o bispo e tal. Então olha só, aqui estão as qualificações do bispo. Então, a pessoa deseja ser pastor? Ótimo. Porém, Paulo coloca aqui alguma coisa que precisa. Olha só. É necessário que seja irrepreensível.
O que é ser irrepreensível? É uma pessoa que não tenha defeito? Não. É uma pessoa que se corrige e que ninguém tem o que falar da vida dele. É uma pessoa de testemunho, não é? Paulo vai dizer, tanto para o de fora como para o de dentro. Esposo de uma só mulher. Claro que havia, tanto aqui nessa época, havia a poligamia, como há esse negócio de separação, casamento, né? E eu lembro que uma vez um pastor, tinha um rapaz que queria ser pastor, o que foi, e ele já tinha se divorciado, casado de novo e tal, e foi falar com o pastor bem conservador, disse, olha, você não pode, não, mas eu só tenho uma mulher só. Pois é. Já tive outro, mas essa aqui é uma só que eu tenho. Agora, Né? Agora. Quer dizer, né? Inclusive, você veja só, quando a gente estudou psicologia, né? Tinha um pastor, um professor que tinha, acho que, algum problema nessa área, e ele sempre, toda a aula dele só falava disso, né? E aí ele citou esse versículo dizendo o seguinte, olha, alguns dizem que para ser esposo de uma só mulher é só para o bispo. A comunidade, os cristãos, podem ter outras, porque está falando que é do bispo. Agora segue o raciocínio do camarada, o que diz a Bíblia. Então, se você não é bispo, você pode ter mais de uma mulher. Então você pode ser, aí se seguir o raciocínio dele, diz o seguinte, você pode ter mais mulher, você não precisa ser sóbrio, você não precisa ser modesto, você não precisa ensinar, você não precisa ser hospitaleiro. Se seguir o raciocínio, Tomar vontade. pode ser à vontade, porque, não é só aplica para a mulher, não, aplica para todas as outras coisas. Então isso aqui está aplicando para toda a igreja, não só para o bispo, porque o contexto diz de outras coisas, né? Então, marido de uma só mulher, não é? Temperante, ou seja, não pode ser um cara explosivo. Então, às vezes a pessoa é uma pessoa de um temperamento difícil, explosivo, como ele pode ser pastor? Como ele pode ser bispo? De repente ele vai colocar o pessoal para correr da igreja. Não é? O irmão veio com problema, né? Eu conheci foi até meu professor, um pastor, que uma irmã chegou para ele, e ele é explosivo, tanto que não dava certo o ministério de jeito nenhum. E uma irmã chegou para ele e disse, pastor, eu tenho o dom do canto. Ele falou, tem mesmo, é o dom de ficar lá no canto quietinho, com a boca fechada, né? Como é que um cara desse pode ser pastor? Não tem como, né? Não, a gente tinha um professor na coisa que a pessoa dizia, esse aí você não pode fazer pergunta para ele na hora da aula, não. Porque ele dava umas respostas. Né? Assim, ok, você está perguntando é porque você tem dúvida, né? Aí, às vezes, o pessoal ficava com medo de perguntar, por causa da forma que era respondido, né? Essas pessoas, por isso que ele é pastor. Antes de ser ordenado, é necessário checar tudo isso. Por isso que o camarada às vezes tem que passar por uma longa estrada, para ver se ele tem essas qualificações, né? Sóbrio, tem que ser uma pessoa de sobriedade, não uma pessoa levada por emoções ou por qualquer coisa, né? Porque tem pastores que, infelizmente, esses são os problemas de muitos escândalos na igreja. Porque há pastores que são levados por emoções. Então chega alguém para ele e diz assim, pastor, olha, isso aqui para o bem da igreja, fulano falou isso de você. E o cara já, né, começa a se deixar levar por aquilo e vai para isso. Tem que ser sóbrio. Opa, vamos ver o que é, tá, por que você está me falando isso? Né? Ensinar a pessoa. Sobriedade, né? Modesto, né? A modéstia, nada melhor do que a modéstia, né? Em tudo na vida, seja no modo de andar, no modo de falar, no modo de vestir, a sua vida no geral, não esbanjador, né? Como a teologia da prosperidade prega, né? Isso é falta de modéstia, né? Não orgulhoso, né? Eu sou o que sabe mais aqui, eu sou o que mando aqui, não, tem que ter modéstia, né? Em todos, né? Hospitaleiro, ou seja, aquele que recebe as pessoas com hospitalidade, que sabe receber, que sabe, ter pessoas ao seu lado, né? Ou pessoas em necessidade, ou pessoas que vêm de longe, seja uma pessoa hospitaleira, né? Apto para ensinar, né? Por isso que a pessoa fala assim, eu não preciso estudar nada para ser pastor, o Espírito Santo me revela. Isso é contra a palavra de Deus, a palavra diz que tem que estar apto para ensinar. Então, para você ensinar, você ensinar algo que você nunca estudou. Não é? O Espírito Santo também não vai lembrar uma coisa assim. Pois, como é que o Espírito Santo vai te lembrar algo que você nunca... Não, tá, isso nesse capítulo aí da sobriedade. A gente pensa que sobriedade é só estar sóbrio de não beber. Então a sobriedade ela abrange mais.
É uma lucidez, é um estado de Lucidez. lucidez. O estado de lucidez constante, é isso daí. Isso aí. Porque às vezes a pessoa fala, a pessoa está sóbria quando não está bêbado, né? É. Mas a sobriedade é a sobriedade em todos os sentidos, né? Aquele estado de lucidez, não se deixar levar pelas emoções, né? Ok? Não dado ao vinho, ou seja, o cara não pode ser um cara que está tomando todas aí e dizer, oh, Jesus bebia vinho também, também vou encher a cara, né? Não é assim, né? A pessoa tem que ser, aí vem a sobriedade, não, a pessoa não pode ser dada ao vinho, né? Não violento, né? O cara na igreja, ele é um exemplo de pessoa, chega em casa, bate na mulher, né? Chega em casa, espanca os filhos, também não serve. Porém, cordato, né? Gentil, ok? Inimigo de contendas, ok? Isso tem aquela pessoa que diz que tem o pavio curto, né? Por qualquer coisa a contenda vem. Sabe o que é isso? Pessoa que é assim não pode ainda ser pastor, não pode ser chamada para trabalhar na igreja. Ele está com problema, porque ele vai causar problemas. Vai dar problema com certeza, né? Não avarento, ou seja, não ambicioso. Eu tinha um professor meu quando eu fazia história no Brasil. Eu estava fazendo história no Brasil, na faculdade lá, e tinha um professor, nunca vou esquecer dele, chamava Sebastião Scaloni. E logo quando a gente começou, no primeiro semestre... Você está dando o nome dele aí. Ih, acho que já morreu. Tá bom. Não, tomara que não. Já piorou, né? Vai consertar, piora, né? O cara vai consertar, piora. Vai como morreu aí. O pior que tá gravando, né? Aí ele pega e fala assim, olha, vocês querem ser professor, né? Querem. Primeira coisa, Coisa boa. vocês têm que detestar dinheiro. Que isso? Não gosto de dinheiro para ser professor. Você tem que gostar muito da aula e não gostar de dinheiro. Porque vocês vão ganhar pouco e tal, e tal, e tal. E foi desanimando. Eu sei que na metade do ano lá a sala já tinha metade indo embora vazado, né? Já por natureza já diminui, Por depois natureza desce. de minuto, depois dessa o pessoal, pô, eu estou falando a verdade, eu sou professor há não sei quantos anos, né? Mas a avareza é pecado. A avareza é pecado, né? O apóstolo Paulo fala, irmãos, não andais ansiosos por nada. Tendo o que comer e o que vestir, contentai-vos com isso. Ora, quando eu morrer, o que eu vou levar mais? Nada, né? Então, não ser avarento, né? E aí, de novo, entra a teologia da prosperidade, né? O meu Deus é rico, eu tenho que ser rico, porque se eu for rico, a minha igreja vai ser rica. E Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai amar um e odiar outro. Ninguém pode servir a Deus e amar mamon. Mamon é riquezas no hebraico, né? Ninguém pode servir a Deus e as riquezas, né? Então não pode ser avarento. E que governe bem a sua própria casa. Oh, meu amigo, se o cara não governa a casa dele, se ele não tem não tem sabedoria de governar a casa, Paulo fala assim, como é que ele vai governar a igreja de Cristo? Não é? Olha só, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Eu lembro que tinha um amigo meu que ele foi padre da igreja brasileira, igreja católica brasileira, não é romana, brasileira. E ele falou assim que, pô, lá era um problema sério. Então, o cara podia ter quantas mulheres quisesse, era uma bagunça. Tinha um bispo lá que tinha, acho que, não sei se era 18 filhos, o cara tinha filho pra caramba. Porque um dia o bispo tá na missa lá e veio um filho dele correndo, pai, me dá um dia pra eu comprar doce. Era uma coisa né? Então, era aquela bagunça, né? Ele disse assim, olha, eu saí de lá porque não tinha como. Eu fui padre, o cara foi padre da igreja brasileira, né? E ele dando esse testemunho. Então, o que acontece? A pessoa tem que ter, para ocupar lugares, certos lugares na igreja, precisa ter essas qualificações aqui, né? Por exemplo, às vezes o cara tem tudo isso aqui, mas o cara não governa bem a sua casa. Vai fazer outra coisa. Você não vai governar. Eu vi uma entrevista do príncipe do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, e ele falando sobre a monarquia. Ele fala, a monarquia é como se fosse o rei, é como se fosse o país fosse uma grande família, onde o rei ocupa o lugar de pai, a rainha o lugar de mãe, e todos os cidadãos são os filhos. Por isso que o rei é treinado desde criança a ser rei, para governar, né? Então na casa é assim, na casa está ali o pai, a mãe e os filhos têm que estar em submissão, e tem que haver um governo. Se a pessoa não tem essa
a habilidade de governar a casa, ele não vai conseguir governar a igreja de Cristo. Por isso que Jesus fala, aquele que é fiel no pouco, também será fiel no mundo. Então, nas pequenas coisas que você sabe fazer bem, vai fazer bem quando tiver algo maior, né? Se a pessoa, quando faz coisas que parecem insignificantes, mal feito, ele não vai fazer bem feito o que é de grande significância. Então, para observar as pessoas, né? Como é que a pessoa, ela aspira a ser pastor, né? E ela gosta de ajudar na igreja. E você pede, por favor, dá para você entregar o boletim. Como é que ela cuida desses boletins? Né? Dá de qualquer jeito, depois deixa o resto jogado no banco. Como é que ela cuida disso? Quer dizer, quando for pastor, não vai cuidar bem, vai dar problema, né? Eu tenho uma vez a gente estava tomando café e eu percebi que uma pessoa foi tomar o café, foi pegar o copo, uma pilha de copo assim. A pessoa foi tirar o copo, aí caiu aquela pilha de copo lá atrás. E eu olhando. Aí a pessoa pegou, deixou lá, nem foi atrás não, o que tinha acontecido. Tomou café, pegou outro copo e desceu. Aí depois, quando terminou, eu fui lá. Tava bem assim, era só você arrodear e pegar aquela pilha de copo que caiu. E observando para ver qual seria a atitude. Aí você fala, como é que nas coisas simples de Deus ali, né? A pessoa não vai lá pegar um copo que caiu. Não como é tem que como. Deus vê isso também? Que ela derrubou. E que foi a própria pessoa que derrubou. É por isso que se diz, pô, quer dizer, a pessoa não governa bem essas coisas simples. Não, o importante para mim é a palavra de Deus. Até você chegar na palavra de Deus, meu amigo, quem fez esse livro aqui, quem escreveu, teve o maior cuidado com cada letra. Se ele fosse igual a você, o que você ia ter na mão? Né? Quando você for pregar a palavra de Deus, quando você for cuidar de problemas de pessoas, né? Pastor, é um negócio muito, tem que ser dom de Deus mesmo, cuidar de problemas de pessoas, que é uma vida que está ali na tua mão. Como é que você vai fazer? Não é? Então tem que ter uma certa disciplina, governar bem a sua casa, governar bem a sua família, não é? Depois diz assim, não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Então aquela pessoa que é tola, né? E que se acha às vezes superior ao outro, né? Ele se ensoberbece por qualquer coisa. É aquela pessoa que se chegar e fizer um elogio para ele, aí ele já vai achar que... Aí o que pode fazer? Seria um inexperiente? E uma pessoa iniciante. Iniciante. É, um iniciante. Nunca pode colocar... Porque tem aquele negócio, né? Ela tem um talento. Tem um talento. Com 1 ano, 2, ele já é ordenado pastor. Não pode. Ele ainda está no começo de uma caminhada, né? Porque ele vai se ensoberbecer. Pode ser que ele se ensoberbeça por ter tido algo muito depressa, né? Ele dizia, eu com 2 anos já fui pastor. Não precisei estudar tudo que esse pessoal fez. E aí Paulo diz o seguinte, olha, e incorra na condenação do diabo. Isso é muito sério, né? É seríssimo demais. Diz assim, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, também ter o bom testemunho daqueles que estão de fora, para não cair na vergonha, né? E no laço do diabo. Porque o que acontece? Quem luta contra a igreja, né? Os infiéis e tudo mais, ainda tem o diabo que está tentando dia e noite, né? Então, como é que o Antônio Gramsci foi um comunista que ficou preso na época do Mussolini na Itália, na época do Mussolini. E tem um livro dele escrito dentro da cadeia, e ele conta como que ele diz, o comunismo não se implantou aqui na Itália por causa da igreja. A igreja atrapalhou a gente de tomar a posse do governo. E como é que a gente vai fazer para implantar o comunismo? Nós não vamos matar as pessoas na igreja, porque isso vai pegar mal para nós e vai ter resistência e tudo. Antes, nós vamos nos infiltrar dentro da igreja. E lá dentro nós começamos a corroer por dentro, né? Então, isso se infiltrou dentro do protestantismo como dentro do catolicismo também, né? Quando veio à tona todos esses escândalos de padres pedófilos, pastores pedófilos, isso já foi montado há mais de 50 anos, colocando psicólogos lá dentro da igreja que iriam colocar lá dentro pessoas já pedófilos,
para destruir por dentro. Então, quando a gente vê a notícia no jornal e diz, olha, falei que isso daí é tudo... Isso daí já foi planejado, entraram por dentro, só tem um jeito de destruir por dentro. Então, é preciso olhar e vigiar essas coisas para que esse tipo de pessoa não entre dentro da igreja. Porque pode entrar e entra com muita... principalmente pessoas que falam bem e têm uma boa homilética. Né? Tem cara que é muito agradável, tem uma boa homilética, consegue convencer a pessoa. E a pessoa fala, não, esse cara daria um ótimo pastor. Não é? A gente sempre vê quando vê uma pessoa falando bem, fala, se servisse a Deus, seria um ótimo pastor. Às vezes não. Ele tem esses requisitos aqui. É bom pai de família, ele dá bom testemunho para os de fora, ele sabe governar a sua casa, ele tem domínio da palavra de Deus, ele é marido de uma só esposa. Como é que é a vida dele? Tinha um pastor no Brasil, na igreja que a gente era membro, há muito tempo atrás, foi um dos melhores pregadores que eu já vi pregar. Na época, isso faz o quê? 25 anos, 25 anos mais ou menos. Ele estava pregando e tal, aí ele falava, ixi, minha mulher está no culto hoje, e agora? Certo? Era uma das expressões que ele falava, hoje eu tenho que falar diferente. Aí depois foi uma longa história, um grande problema que aconteceu. Mas ele tinha isso. Ele era um pregador excelente. Eu gostava demais dele pregar. Mas o que acontecia em relação à família, em relação a outras situações, né? Meu Deus, era uma coisa muito complicada. Isso, e um pregador, ó... Ótimo, né? É isso muito que acontece. Quando a pessoa vê a pessoa que tem uma boa homilética, que consegue ter porque isso é natural de pessoas, de ter o poder de persuasão. Tem pessoa que tem um poder de persuasão sem nunca ser pastor nem nada. Ele conversa com você, te convence de qualquer coisa. Olha, você quer ver? Você liga a televisão, começa a assistir o Silvio Santos fazendo propaganda de, sei lá, do que for. Você fica parado vendo e o cara tá falando nada. E ele te convence. Persuasão, o cara nasceu daquele jeito. Os grandes comunicadores que não comunicam pro bem, sempre puxaram a humanidade para trás. Sempre foi assim. Você vê o Hitler. Ele convencia pessoas. Se você assistir os discursos dele... convencer as pessoas a fazerem o que fizeram, meu Deus, é uma liderança muito forte. É uma liderança muito forte. E às vezes pode ser usado pelo inimigo, porque tem essa boa... É um dom, né, da palavra. Né? Tem. E aí entra a questão da soberba, né? A soberba entra, lógico. Aí como a pessoa já está naquela condição, fala assim, eu não posso retroceder, agora eu tenho que cada vez, como diz, alcançar mais poder e mais domínio, né? É o que sempre acontece. Né? Então, deve-se observar todas essas coisas. E às vezes a pessoa fala assim, poxa, aquela denominação lá não dá para ir lá não, porque demora muito o cara para chegar a ser pastor, tem que passar por um grande. Mas é assim que tem que ser. Porque como é que a pessoa chega uma pessoa de repente não sabe se dá onde, não sabe quem é a pessoa, não sabe de onde veio, não sabe o que faz da vida, mas de repente tem uma boa, fala bem. Peraí, vamos examinar primeiro, de onde veio, quem é e tal. Ó, meu irmão, você me desculpa, mas você não pode ocupar esses cargos porque está aqui, ó. Está escrito aqui, você não se encaixa aqui. Conferência nossa agora até já alterou o estatuto. É mesmo? Antes era 2 anos, você era indicado como candidato ministerial. Igual a gente foi, né? Mesmo ele sabendo que nós estávamos na igreja, com formação na Metodista, inclusive, né? Faculdade da Metodista. Agora, depois que você é indicado como candidato ministerial, em vez de ser 2 anos, agora é 3 anos para você terminar o processo. E aí vem a temperança, porque se o Fora cara não tem isso, paciência... você passa por todos os processos de entrevista periódicos e visita que eles fazem, né? Eles dizem, amanhã eu estou passando aí para fazer a visita. É ótimo. Isso é ótimo. Ué. Por quê? Mostra se a pessoa tem temperança ou não. Se está preparado ou não para ocupar um cargo. Não é que se a pessoa já é impaciente, tudo, não está preparada, meu amigo. Espera aí, vai esperando, não é? Bom, agora, ele vem no versículo 8, vai falar sobre os diáconos. Diácono, a palavra diácono vem de servidor, servir, quem serve, né? Diáconos, né? É a pessoa que serve. Tertuliano diz o seguinte, que o diácono era o olho do bispo. Que o diácono o bispo não podia olhar todas as coisas, e o diácono podia olhar, dizer, olha, tem pessoa aqui que está preparado para ser batizado, tem pessoa que está assim, e ele que iria trazendo para o pastor as coisas que o pastor não tinha tempo, na sua ocupação não tinha tempo de fazer, né? É o serviço dele. Então ele diz assim, semelhantemente quanto aos diáconos. Então,
Diácono também é uma função. E o diácono não é somente servir ceia, como algumas pessoas pensam, né? Ou fazer alguns trabalhos, mas principalmente ser o olho do pastor, né? Pode estar trabalhando, às vezes, no discipulado, estar trabalhando com pessoas que estão precisando de uma ajuda, em várias coisas. Esse é o trabalho do diácono, né? É como seria dentro da política um vereador, aquele que está mais junto do povo, Mais para as junto. necessidades. Para a necessidade, e leva para o pastor, porque seria uma boa comparação. Né? Verdade. Uma boa comparação. Ele que estará olhando ali, Mais junto do povo aí. junto com o povo, servindo o outro, olhando o outro e tal. Esse é o trabalho do diácono. Você veja que os diáconos foram instituídos primeiramente, por quê? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, né? quando a gente estudou o livro de Atos dos Apóstolos. Foi instituído porque o que acontecia? As pessoas traziam as suas ofertas e davam para os apóstolos. E os apóstolos distribuíam para quem tinha necessidade. De repente, as viúvas gregas, que eram gregas, porque viúva naquela época não tinha aposentadoria, não existia aposentadoria. Quem cuidava dela ou eram os filhos, ou a igreja, ou alguém que conhecia. Então, distribuía para elas a necessidade delas. O que acontece? As viúvas gregas começaram a reclamar, disseram, olha, vocês estão suprindo a necessidade das viúvas que são judias, mas não estão ficando sem nada. Os apóstolos disseram o seguinte, olha, elejam entre vocês 7 homens, cheios do Espírito Santo, e deu as descrições. E falou assim, para cuidar desse importante negócio na casa do Senhor, né? Porque nós não temos tempo, né, para fazer tudo isso. Nós vamos nos aplicar à pregação da palavra e à oração. E essas outras coisas que são importantíssimas, que é cuidar do irmão, que é exercer o amor e a misericórdia para com o irmão, fica a serviço dos diáconos, dos servidores. Né? E assim elegeram, e um deles eleito foi o Estevão, que foi o primeiro cristão a ser martirizado. O primeiro mártir. Morreu apedrejado, como mártir, né? Foi um diácono. Né? Então, mas como deve ser o diácono? Aí diz assim o apóstolo Paulo. Semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra. Ou seja, aquilo que Cristo disse, o seu sim seja sim, o seu não seja não. O que passar disso é de procedência maligna. Não inclinados a muito vinho. Havia nessa época, muito, como hoje também, muito problema de embriaguez, né? Então Paulo sempre adverte, olha, cuidado com isso. Não cobiçosos de sorte da ganância, também não pode ser ganancioso, né? Conservando o mistério da fé com a consciência limpa, ou seja, conserve a fé com consciência limpa, sem ter do que ser acusado, né? Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Então também tem que ser experimentado primeiro. Passa um tempo. Se forem irrepreensíveis, aí sim, esse pode servir. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes também, e fiéis em tudo. Também está falando do trabalho das mulheres, né? O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Você vê a promessa que o apóstolo Paulo faz aqui, naqueles que desenvolverem bem o diaconato. Olha, vão alcançar justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Vocês são homens fortes. Okay? Aqueles que seriam base, né? São colunas. Colunas. Da igreja, porque no caso, uma igreja, no caso, usando aí o termo dos olhos, né? Uhum. Que você não consegue ver tudo. Não. Porque você tá ligado, por exemplo, você está numa pregação, você está preparando, a sua cabeça está ligado, você não está prestando atenção em outras coisas, no caso de uma manutenção, coisas que precisam ser feitas. Então, no caso, falando como coluna, é algo que realmente que sustenta, né? Essa parte
essa parte operacional, Exato, exato. entendeu? Uma estrutura que existe, né? Exatamente. É assim que deve ser. Por isso que o corpo de Cristo trabalha com os membros todos trabalhando, né? Os membros têm que estar trabalhando, senão não vai. Uma igreja onde só o pastor tem que fazer tudo, né? Não vai, é muito difícil, é uma carga enorme. Aí depois o pastor se desgasta fazendo várias coisas, ele não vai ter tempo de preparar uma boa palavra para as pessoas, e aí vão reclamar, esse pastor não prega bem. Ou vai pregar uma boa palavra, muito boa, vai preparar a palavra, o pastor não está cuidando disso. Não é assim que funciona, né? Todos têm que caminhar junto, trabalho para a obra de Deus, porque estamos fazendo para Deus, não é? Uma equipe, né? É uma equipe, né, que trabalha junto. Isso é importantíssimo, né? E tem que estar ligado um com o outro em amor, né? Submissão e amor, submetei-vos uns aos outros, né? Versículo 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Então como nós devemos proceder dentro desta coluna? Dessa maneira que Paulo está dizendo. Paulo diz, eu vou te ver em breve, Timóteo, mas se eu demorar, está aqui o jeito que você tem que fazer. Isso ficou para nós hoje. É simples, é só olhar aqui, vamos proceder dessa maneira, que vai nos evitar muito problema, né? Versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, ou seja, o Cristo, né, que é Deus, se manifestou em carne. Foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então ele está falando, o Cristo desce dos céus, né, vem, prega entre os homens, foi contemplado pelos anjos, né, e foi recebido na glória. É a vinda de Cristo, morte e ressurreição de Cristo, Paulo está falando aqui. Esse é o mistério da piedade, esse é o mistério da igreja que nós carregamos. A encarnação de Cristo, o seu ministério, morte e ressurreição. Essa é a base da nossa fé, da fé cristã. É em Cristo Jesus, né? Faltou uma dessas coisas, já é heresia. Porque quando a gente vê esse trabalho aqui da igreja, é como uma construção, né? Uhum. Esse predinho que está construindo aqui do lado, um prédio muito bonito, que está sendo feito aqui. O Marcelo já trabalhou lá, não sei se ainda vai trabalhar lá ainda, mas você vê o que cada um fez, né? O que cada um trabalhou. Tem serviço ali que você nunca vai ver, você não tem nem ideia do que foi feito. Já tem outro que é as pastilhas que estão sendo colocadas,